Hoje eu vou te mostrar a conta que pouca gente faz na pecuária. A conta que te permite entender de onde nasce o lucro e aonde ele também morre. Tem pecuarista que engorda boi há mais de 20 anos e ainda não sabe realmente quanto ganha por cabeça. E é exatamente isso que precisa acabar. E antes que você pense que é só genética ou boi bom que garante lucro, só dieta boa que garante lucro, eu vou te falar o seguinte, não tem segredo, ou melhor, o segredo do lucro não está no boi. O segredo do lucro está em se fazer a conta certa, o planejamento certo. O que você vai ver aqui agora pode mudar a forma como você vai passar a enxergar o confinamento, a engorda no coxo, daqui para frente, para sempre. Então, fica comigo durante todo esse vídeo, durante toda essa aula, porque você vai entendendo parte a parte para no final conseguir construir o raciocínio do lucro na sua cabeça. Então, conforme a gente for avançando nessa aula, você vai percebendo pontos importantes e a hora que a gente terminar no final, você vai entender como é que esse lucro pode ser construído aí na tua realidade. Antes de mais nada, para quem não me conhece ainda, eu sou o Marcelo Souza, sou veterinário especialista em lucro de confinamento e ajudo pecuaristas a construir um lucro de 500 a R$1.000 por cabeça com confinamento sem volumoso. E sabe que ao longo dos meus 30 anos, quase 30 anos de profissão de campo, eu já vi de perto quem quebra e quem prospera. Eu já vi fazenda que multiplica por 10 o resultado, só porque o dono entendeu essa conta, esse planejamento. Porque no fundo a pecuária me ensinou uma coisa muito importante, o coxo é um espelho, ele devolve exatamente o que você coloca de atenção nele desde a fase do planejamento. Agora, todo mundo sabe que a gente vive numa realidade apertada e não é de hoje. Todo mundo sabe que tem época que o custo sobe e está subindo e que a arroba baixa está apertando. Só que de uns anos para cá, quem parou de esperar e começou a prever resultado, avançou. Não é mais aquela pecuária de esperança, de esperar no pasto, de esperar gastar pouco para ter lucro, é uma pecuária de controle, de número, de decisão. Em outras palavras, a conta não é só custo, a conta é o desempenho que você tem com aquele investimento. E é justamente aqui que muita gente se perde. É exatamente aqui que o lucro escapa da mão do pecuarista sem que ele perceba. E é por isso que eu montei a Black Friday Lucro Vitalício no Coxo, que vai acontecer no dia 20 de novembro, às 20 horas, o horário de Brasília, onde todo pecuarista vai conseguir ter acesso a todo o meu portfólio de conhecimento, a todas as ferramentas de forma vitalícia. Ferramentas essas que te ajudam a construir um lucro de 500 a R$1.000 por cabeça com um confinamento feito de forma simples e constante. E nesse dia eu vou te revelar uma oportunidade que obviamente vai ser única e que eu nunca fiz antes, nunca vista antes na pecuária brasileira. Você pode ter acesso. Então fica comigo até o final, você vai entender como é que isso vai funcionar. Inclusive isso que você vai ver aqui hoje é uma das coisas que vai estar dentro desse portfólio de conhecimento na Black Friday Lucro Vitalício no Coxo. Bom, antes de entrar nos causos, ou melhor, nos casos de lucro, vamos alinhar uma coisa aqui. O engordômetro não é sobre ter uma planilha bonita, é sobre você decidir com precisão, fazer o seu planejamento com precisão. Você alimenta ele com os dados do seu lote, da tua região, você alimenta ele com as respostas que você vai ter com aquele gado naquela dieta, ele te mostra o ponto ideal de abate e antes disso ele já te mostra de cara se aquela ideia tua com aquele lote, com aquele investimento necessário para levar aquele lote até o frigorífico vai te dar lucro ou não. Você coloca as informações que são vitais, que são importantes, para que ele faça a conta e te mostre a realidade. Para que você pare de pensar que só milho caro não dá lucro, ou que só reposição cara não dá lucro, ou que quando a arroba cai muito não dá para ter lucro. Tudo isso pode ser verdade ou pode ser mentira. Porque o lucro não é só uma coisa ou outra, é tudo isso junto. Agora, quem sabe fazer essa conta de forma correta, chega no lucro. Quem tem um engordômetro faz essa conta de forma correta mais rápido e ganha agilidade nas decisões. Por isso, a partir de agora, presta muita atenção no que eu vou te ensinar, porque são esses números que definem se você vai trabalhar com lucro ou com prejuízo. Se quem vai ganhar é você e o frigorífico ou só o frigorífico. E fica atento numa coisa, porque reduzir investimento pode não significar lucro, mas sim prejuízo. Agora vamos olhar aqui então um caso de um lote de garrote Nelore, vamos olhar o planejamento de um lote de garrote Nelore, Nelore bom, Nelore de bom padrão, com dieta no confinamento sem volumoso. Olha aqui. Então os animais desse lote entraram no confinamento com 11 arrobas, 330 quilos, certo? A dieta
custou R$ 1,34 por dia e foi composta de milho, casca de soja, núcleo e um blend adsorvente. Então esses animais ganhando 1,7 kg por dia e tendo rendimento de carcaça 55%, o valor da arroba engordada foi R$ 235. E isso foi conseguido com uma dieta com milho comprado a R$ 1,15 aqui no estado de São Paulo. Muito bem, veja que o lucro no final do período de 147 dias foi de R$ 696,08. Então, se vocês observarem, um ponto muito importante desse estudo é que esse animal ficou quase 150 dias no coxo, porque o custo da arroba engordada dele estava muito bom, o animal estava rendendo, estava respondendo à dieta. E por isso, ele entregou um lucro de R$ 696,08. Talvez se você olhasse só o custo da dieta de forma isolada e tivesse uma dieta que lhe custasse R$ 12, você poderia ser iludido e comprar uma dieta mais barata, tentando reduzir o custo da dieta. Agora, por que um animal, mesmo tendo um investimento de R$ 16, gerou um lucro de R$ 696? Porque o ganho de peso dele foi de 1,7 kg e o rendimento de carcaça de 55%. Isso se torna possível com um método de confinamento que entrega energia de forma constante. Agora eu quero trazer mais um ponto importante considerando a janela de abate. Por quê? Porque num primeiro momento é importante que você olhe o lucro em reais. Agora, você realmente tem que estar atento também ao retorno sobre o capital investido. A quantos por cento você está tendo de retorno sobre o capital que você investe. E nesse caso aqui, mantendo os animais por 147 dias, o retorno foi 2,28% ao mês. Agora, um animal que está nesse sistema de confinamento, depois de 90 dias de coxo, já ingeriu uma quantidade muito interessante de energia, já produziu carcaça. Dependendo da raça do animal, ele vai ter um peso maduro um pouco mais alto ou mais baixo. Ele pode ser um animal um pouco mais precoce, um pouco mais tardio. Então, muitas vezes faz sentido você esticar esse confinamento, por exemplo, até 150 dias. Mas se ele tivesse parado esse confinamento e entregue o animal ao frigorífico com 540 quilos, esse animal teria ficado no coxo 124 dias, que é um período muito interessante e com certeza chegaria nesse rendimento de carcaça. O lucro dele passaria a ser 678, a princípio reduzindo aí R$20. Acontece que o retorno mensal sobre o capital investido passa a ser 2,86%. Então, um retorno que antes era de 2,28, abatendo esse animal com 540 quilos, o retorno passa a ser 2,86% ao mês. E essa é exatamente a janela de abate que entrega lucro para esse lote. Então existe um período onde você tem uma flexibilidade para realizar aquele lucro de cada lote que você vai colocar aí no seu coxo. E é justamente usando uma ferramenta como essa que você consegue detectar essa janela de abate. Agora vamos fazer um outro estudo. Vamos imaginar que por mais que a dieta seja forte, o método foi aplicado errado. Em algum momento o pecuarista não fez o que tinha que ser feito em algumas situações. Por exemplo, na adaptação, por exemplo, na leitura de coxo, por exemplo, no manejo do dia a dia do gado. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Se esse ganho de peso, em vez de ser 1,7 kg, passasse a ser 1,2 kg, olha a inversão do gráfico, olha a inversão da curva. Esse pecuarista passaria a ter R$ 286 de prejuízo com esse lote. Por quê? Porque mesmo com uma dieta forte, ele errou na aplicação dela e ela não resultou no ganho de peso que ela deveria resultar de acordo com o potencial genético daquele lote que estava ali no coxo. Então, realmente, o que interessa, o que você precisa olhar, saber e trabalhar é quanto você investe para engordar uma arroba. Porque agora eu vou mostrar o exemplo de um pecuarista que trabalhou com uma dieta barata. Então, em vez de ele gastar R$16 por dia, ele gastou R$12 por dia. Acontece que com R$12 por dia, o ganho de peso foi 1 kg. E na hora de abater esse gado, uma dieta com volumoso, levou um rendimento de carcaça de 52%, ou seja, rendimento de carcaça baixo. Por isso, para engordar uma arroba, ele investiu R$335, ou seja, para cada arroba que ele estava fazendo no confinamento, ele investia R$335,93 e vendeu essa arroba a 325. E o que aconteceu? Prejuízo.
Se vocês olharem o gráfico aqui, vocês vão ver que tem uma curva, mas ela só diminui o prejuízo. E ele deveria abater, então, para ter menos prejuízo, esse animal, com 424 quilos. Só tem um detalhe: a maior parte dos frigoríficos só paga preço de boi acima de 15 arrobas. Então, olha só, eu teria que abater esse animal um pouco mais pesado que isso ainda, aproximadamente com 450 quilos. E aí, nesse caso, o custo da arroba engordada foi para 284,84. Só que esse animal foi comprado por uma arroba também mais alta, porque o padrão genético dele era bom. Aí, na hora de economizar no confinamento, o que aconteceu? O pecuarista perdeu dinheiro. Economizou no trato, produziu uma arroba cara e perdeu dinheiro. E essa é uma situação que engana muita gente. Olha aqui, R$ 40,28 de prejuízo. Engana muita gente porque se buscou um valor barato da diária e teve um ganho de peso baixo. E esse animal era um animal bom para piorar esse binômio do prejuízo aqui nesse caso. Agora um outro caso, na mesma janela de compra dos animais, mesmo momento, só que outra raça de animal, animal Angus, que tem um ganho de peso maior e teve um rendimento de carcaça muito bom também. E o Angus é um animal que consome um pouco mais que o Nelore normalmente, o consumo de matéria seca é maior. Então foi considerado o consumo de matéria seca maior, o ganho de peso maior e o rendimento de carcaça igual. Poderia ser um pouco menor, poderia ser muito parecido. Nesse caso foi igual. Vamos dar uma olhada como é que foi o resultado desse lote de Angus. Olha aqui, 1,850 kg de ganho de peso. Para chegar nos 580 quilos, 135 dias bastou. Com isso, o rendimento de carcaça foi 55%. Ah, Marcela, mas o rendimento do Nelore poderia ter sido melhor. É claro que 0,5%, 1% a mais, dependendo da região que você está, dependendo do frigorífico, isso vai acontecer. Um animal que ficou 90 dias, 100 dias, 120 dias de coxo, ele vai ter um rendimento de carcaça muito próximo do ponto ideal. O animal que ficou 90 dias, 100 dias, 120 dias no coxo, ele vai ter um rendimento de carcaça muito bom se a dieta realmente for bem feita, for estruturada, for planejada para isso. Então esse lote de Angus aqui, por exemplo, com um ganho de peso de 1,850 kg, um rendimento de 55, mesmo com um consumo maior, entregou um lucro de R$ 793. E poderia ter sido um pouco mais se ele fosse abatido com 600 quilos, entregando aqui R$ 800 de lucro, certo? Então nós estamos comparando animais Nelore e animais Angus no mesmo momento, com resultado de lucro baseado na performance de uma raça e de outra. E é claro que nós consideramos também o preço de entrada no confinamento, porque se numa situação eventual, por exemplo, para colocar esse animal dentro do confinamento, você pagasse lá R$ 360 a arroba de entrada, como é que ficaria essa conta pagando R$ 360 a arroba de entrada? Vamos dar uma olhada aqui. R$ 3.960 preço de entrada desse animal no confinamento. Opa, R$ 4.000. Vamos arredondar para R$ 4.000, preço de entrada desse mesmo animal, desse mesmo peso, só que Angus. E aí o lucro caiu para R$ 593. Então veja, é muito importante considerar todas as variáveis ao mesmo tempo, para que você realmente tenha um resultado planejado antes de comprar o animal. Antes de ficar só naquele pensamento se vai dar certo ou não, e sim o quanto vai dar certo, o quanto pode ter de lucro, qual que é a janela de abate, qual que é o peso ideal que eu devo levar cada lote que vai entrar no coxo aqui em casa para ter o lucro máximo em cada um desses lotes que eu vou botar na engorda. Agora chegou a hora da gente olhar um caso de um lote de animal cruzado, que muita gente não gosta de ver na propriedade, que muita gente evita, que muita gente insiste, bate a carteira na mesa e fala assim, não dá lucro esse animal. Animal para ir para o coxo tem que ser bom. Então vamos olhar aqui um garrote de 11 arrobas, cruzado, que entrou no confinamento por R$ 2.800. O ganho de peso dele, com uma dieta adequada, com um método certo, 1,4 kg por dia. Embora eu tenha que deixar documentado aqui para vocês que nós temos conseguido 1,6 kg, 1,7 kg com um animal cruzado, com macho inteiro cruzado, fazendo da forma certa. Agora nós vamos considerar aqui esse resultado real de 1,4 kg por dia. Um animal que entrou no confinamento por R$ 2.800. Vamos dar uma olhada aqui. Então, R$ 2.800 foi o preço de entrada, o valor que foi pago para botar esse gado no coxo, certo? O ganho de peso
passa a ser 1,4 kg por dia. O rendimento de carcaça baixo, 51,5%. Agora repara o seguinte, quando a gente está lidando com um animal, por exemplo, que tem uma arroba engordada mais cara porque ganha menos peso e vai render muito menos a carcaça, então o engordômetro já mostra que o período de engorda ideal dele deve ser curto. E aqui ele fala um período de 66 dias. Acontece que com 66 dias, esse gado normalmente não vai estar pronto, um gado que entrou leve. Então, pelo menos é necessário deixar esse lote 90 dias. E aí, por isso, o peso final de abate para esse lote foi 480 quilos, ou seja, 107 dias de coxo. E o resultado de lucro, R$ 890 de lucro para um lote de animal cruzado. Aonde que está a chave desse lucro? Ou melhor, quais são as chaves desse lucro? A primeira delas, saber produzir bem, mesmo com um animal de genética inferior que vai ter baixo rendimento de carcaça. Saber colocar um ganho de peso bom nesses animais. Para uma compra que foi bem feita. Depois, entender o período, a janela de abate desses animais, para eles não ficarem menos tempo do que precisa e nem mais tempo do que poderia no coxo. E entregar o melhor lucro possível dentro da janela de abate ideal para esse tipo, para esse perfil de animal. Vamos olhar aqui então agora um lucro de R$ 890, certo? O animal ficando 107 dias no coxo, com rendimento de carcaça baixo, porém um ganho de peso de 1,4 kg por dia, fazendo da forma certa com o método. Portanto, para consolidar esse aprendizado, leva duas perguntas com você hoje. Qual número vai para o teu caderno hoje? Custo por dia ou custo de arroba engordada? E onde é que está vazando, escapando o seu dinheiro, o seu lucro? Na adaptação? Na leitura de coxo? No momento ideal de abate, na janela de abate, na compra do gado mal feita? Com essas respostas na mão, o planejamento do próximo lote vai ficar bem óbvio. Porque na realidade, quem entende os porquês dos números não volta só para a intuição, faz da forma certa. Eu falo isso porque eu mesmo já fiz escolhas erradas em vários assuntos tentando economizar e depois a economia ficou muito mais cara do que eu poderia ter feito investindo do jeito certo. Então, meu amigo, o boi não espera. Ou você se organiza, ou seu dinheiro vai embora. A pecuária brasileira é grande e vai se tornar um gigante. Já está se tornando um gigante. O que precisa é que cada produtor realmente encare a fazenda como uma empresa e não mais na pecuária da esperança. Se você está aqui hoje, eu tenho certeza que você quer fazer diferente. Você está procurando informação. Você está procurando conhecimento. Até agora, você viu aqui que o lucro não vai nascer por acaso. Não é questão de sorte. O lucro nasce de decisão, de escolhas bem feitas. E uma decisão boa fica muito mais fácil quando você enxerga todos os pontos onde os outros erram e você passa a acertar. Agora imagina ter acesso a uma galeria cheia dessas análises para você acessar quando e quantas vezes você quiser, entendendo o caminho do lucro de cada um dos lotes que estão ali. A Galeria do Prejuízo ao Lucro é um acervo exclusivo que mostra passo a passo como diferentes pecuaristas viraram o jogo no confinamento aplicando a metodologia confinamento com lucro da forma certa. Lá dentro da galeria você vai acessar as análises dos casos reais de confinamentos de diversas raças, de diversas regiões no Brasil, destrinchando de forma bem clara onde estavam os gargalos que travavam o lucro daquele pecuarista e o que ele fez para mudar. Quais mudanças estratégicas foram aplicadas no confinamento na propriedade dele? Quais ações que realmente trouxeram resultado? Então, na prática, você passa a aprender com os erros e os acertos de outros produtores como você, porque aí você consegue adaptar o que funcionou para a realidade deles à sua realidade e evitar, por exemplo, repetir os mesmos equívocos que já custaram caro lá para eles. E qual é que é o resultado disso? Você encurta o seu caminho para você construir, sim, resultados sólidos e previsíveis no confinamento, na engorda, no coxo feita aí na sua propriedade. E justamente para transformar intenção em prática, vem com a gente para Black Friday Lucro Vitalício no Coxo. Lá vai ter uma condição especial com acesso vitalício, feita para você acompanhar o lucro do seu primeiro lote daqui para frente, para sempre. E na Black Friday, não é só essa galeria que você vai ter acesso. Você vai ter acesso a todo o meu portfólio de conhecimento, a minha caixa de ferramentas para você ver, rever no seu ritmo quantas vezes você quiser daqui para frente,
para sempre. Inclusive o acesso ao curso de confinamento com lucro, ao meu curso completo, onde eu ensino meu método completo de engorda sem volumoso no coxo. Você vai ter acesso também para sempre às planilhas no engordômetro, que você acabou de ver funcionando aqui, que é a principal ferramenta para você simular, planejar e definir o seu lucro aí na sua propriedade. Você vai ter a chance de ter uma consultoria presencial comigo aí na tua fazenda. E isso, somado aos bônus, nós contabilizamos aqui, eu com a minha equipe, um valor que passa de 30 mil reais. Agora, como a minha meta é levar resultado real ao maior número de pecuaristas possível dentro do nosso país para poder mudar a realidade de quem realmente decide gerir a fazenda como uma empresa, nós vamos juntar tudo isso num pacote único e nós vamos oferecer por um valor nunca visto antes na pecuária. Agora tem um detalhe que é muito importante. Eu só posso falar esse valor, essa condição, lá na nossa live oficial Black Friday Lucro Vitalício no Coxo, que acontece dia 20 de novembro às 20 horas. Para você participar, basta você se inscrever pelo link que está aqui na descrição desse vídeo ou fixado nos comentários. Agora é a hora. Muito bom, e se você ficou comigo até esse momento aqui, meus parabéns. Isso daí já te colocou na frente da grande maioria que tem uma curiosidade, mas na hora de fazer mesmo, ó, o que separa um ciclo bom de um ciclo ruim é o que você faz antes de colocar o boi no coxo. Começa antes, não só quando ele já está lá. Se você entendeu o que eu te mostrei aqui, você tem um mapa para você nunca mais fazer engorda no coxo no escuro. Agora, a decisão é sua. Repetir o ciclo antigo ou começar a construir lucro de verdade.